Passei o dia com o melhor amigo da minha irmã e agora ela está dizendo aos meus pais que eu sou uma destruidora de lares. Tudo começou ontem quando eu tinha um encontro marcado com um rapaz, ele acabou não aparecendo, então naturalmente eu mandei uma mensagem para o grupo sobre isso. Minha irmã está neste grupo. Acredito que minha irmã Sarah contou a seu melhor amigo Jay, porque alguns minutos depois Jay me enviou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim, apenas um pouco desapontada já que estava animada para experimentar aquele restaurante específico. Ele disse que passaria para me pegar ao meio-dia no dia seguinte para irmos comer lá. Eu disse a ele que não era necessário, mas ele insistiu e eu concordei sem pensar muito nisso. Bom, hoje ele me levou para sair como prometido e enquanto estávamos comendo, Sarah chamou Jay no FaceTime. Quando ele não atendeu, ela ligou de novo e de novo. Ele atendeu na quarta chamada e perguntou o que estava acontecendo. Ela disse que estava apenas checando como estávamos e me disse para ligar para ela mais tarde. Mais tarde acabou sendo quase às 20 horas. Jay e eu acabamos passando o resto do dia juntos, procurando algumas bonecas colecionáveis que ambos gostamos e experimentando diferentes lugares de sobremesa ao longo do caminho. No caminho de volta para meu apartamento, Jay me pediu para mudar a música em seu telefone. Quando eu abri, vi que minha irmã havia ligado para ele cerca de 30 vezes ao longo do dia e enviado mensagens para ele em diversos aplicativos. Jay colocou o telefone em modo não perturbe, depois do almoço, então faz sentido que ele não tenha visto essas notificações. Depois que ele me deixou em casa, eu liguei para minha irmã e perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim e perguntou se eu havia esquecido de ligar para ela mais cedo. Eu disse a ela que estava com Jay, então não tive a chance e achei que poderia esperar já que ela não me ligou. Ela desligou e alguns minutos depois recebi uma ligação da minha mãe. Ela parecia irritada e me disse que eu deveria sentir vergonha de mim mesma. Eu concordei, mas perguntei por que hoje. Segundo minha mãe, Sarah ligou aos prantos dizendo que ela havia pegado Jay e eu fazendo coisas em seu apartamento. Fiquei completamente confusa. Eu disse à minha mãe que de fato não fiz nada com Jay e que nem mesmo sabia que eles moravam juntos. Pedi um minuto a ela e liguei para Jay, mas ele não atendeu. Então agora estou aqui deitada no meu chão me perguntando o que diabos está acontecendo e adiando outra conversa com minha mãe. Antes de atualizar, queria esclarecer alguns pontos de confusão do meu post original. Quando minha mãe me disse que Sarah e Jay dividiam um apartamento, eu disse: eu nem sabia que eles moravam juntos. Essas foram minhas palavras exatas para ela, porque pelo que eu sabia, Sarah tinha um colega de quarto e Jay morava sozinho. Desculpe por não ter sido clara, às vezes sou ruim em expressar meus sentimentos. Outra coisa que as pessoas estavam se perguntando era como Jay soube do meu encontro, e segundo ele estava saindo com alguns amigos, incluindo minha irmã, e ela contou para ele numa brincadeira. Outra questão é que algumas pessoas estão perguntando por que saí com Jay se sabia que minha irmã gostava dele. Eu não sabia. Só porque converso com minha irmã não significa que ela converse comigo da mesma maneira. Se eu soubesse, teria conversado com ela antes, pois sei por experiência própria que minha irmã é uma pessoa ciumenta. Enfim, a noite passada foi um rebuliço. Jay me ligou, disse que ficaria na casa de um amigo porque se sentiria mais seguro com companhia. Perguntei se já havia acontecido algo romântico entre ele e minha irmã. Ele disse que a única coisa foi que ele a beijou numa festa de ano novo à meia-noite porque ela se sentia excluída. Obviamente não posso confirmar se isso realmente é a única coisa. Ele também disse que nunca havia conversado sobre morar com Sarah. Então não sabe por que ela diria que eles moravam juntos. Depois de falar com Jay, liguei novamente para minha mãe. Ela ainda parecia irritada, mas desta vez eu podia ouvir minha irmã chorando ao fundo e meu pai gritando para irmos até lá. Nós, presumo eu, sendo Jay e eu, bem, como já havia dito à minha mãe antes, eu não estava com Jay e não gosto de dirigir à noite, então disse que iria na manhã seguinte. Isso também me deu tempo para reunir qualquer prova que pudesse para provar minha inocência. Jay até me enviou uma cópia do contrato de aluguel para provar que ele e Sarah não moram juntos. Fui sozinha à casa dos meus pais porque Jay trabalha. Assim que cheguei, meus pais começaram a gritar comigo. As acusações usuais de que eu era desrespeitosa, mas que nunca esperavam isso de mim. Como você ousa fazer isso com sua própria irmã? Você sabe que ela já tem dificuldades. Por que tornar a vida dela mais difícil? Meu pai até me chamou de prosti asterisco asterisco asterisco. Foi interessante. Eu meio que apenas fiquei sentada lá calculando quão mais rápido eu poderia terminar meu programa de pós-graduação e fugir do país, ou pelo menos do estado. Eu não estava muito sintonizada até minha mãe me dizer que se Sarah perdesse o emprego por minha causa, que eu teria que sustentá-la financeiramente até ela encontrar outro. Foi quando eu estourei e disse a eles que se achavam que eu faria isso, então estavam tão delirantes quanto minha irmã. Perder um dia de trabalho por causa de um acesso de raiva por algo que nem aconteceu não a faria ser demitida. Meu pai disse que Sarah estava faltando ao trabalho para ter certeza de que Jay não estava saindo mais cedo para me ver. Descobri também que minha irmã contou a eles que Jay estava faltando muito ao trabalho, e por isso não estava trazendo dinheiro suficiente para as contas deles. Eu disse a eles que não era verdade e mostrei o contrato de aluguel que Jay me enviou, onde claramente diz o dia em que o contrato começou e quando termina. Também tinha o endereço dele, que não é o mesmo da Sarah. Minha mãe trouxe Sarah para fora do quarto, onde ela aparentemente tinha passado todo o tempo e pediu que ela se explicasse.
Sarah disse que ele provavelmente pegou outro apartamento para poder ficar mais perto de mim quando fossem supostas viagens de negócios. Primeiramente, Jay é um desenvolvedor de software. Eu não sei que viagens de negócios ele faria. Em segundo lugar, que maneira interessante de descobrir que minha irmã nem mesmo sabe onde eu moro, pois o apartamento de Jay fica quase 1 hora distante do meu. Mostrei isso aos meus pais no Google Maps e eles finalmente começaram a acreditar em mim. Sarah começou a chorar e a me chamar de mentirosa. Meu pai disse que mesmo que o que eu disse fosse verdade, eu não deveria ter sido tão dura com Sarah e que como irmã dela eu deveria ajudá-la quando ela estivesse passando por um momento difícil como este. Eu disse a ele que não era terapeuta, mas que se ela decidisse procurar ajuda eu contribuiria. Saí depois disso. Não havia mais nada que eu precisasse dizer e não havia sentido em esperar por um pedido de desculpas. Meu pai parecia desconfortável e minha mãe estava ocupada demais consolando minha irmã para notar minha saída. Não falei com eles desde então. Desculpe se vocês esperavam uma atualização divertida em que de alguma forma eu me vinguei da minha irmã ou algo maluco e mesquinho. Próximo relato. Cometi um erro hoje ao beijar minha amiga surda. Conheci uma garota através de um amigo em comum. Nos conhecemos há mais ou menos 1 ano, mas nunca passamos tempo sozinhos. Sempre em grupo. Ela é muito doce e bonita. Ela não é completamente surda. Ainda consegue ouvir um pouco com a ajuda de aparelhos auditivos. Acho que é uma surdez leve, mas não tenho certeza. Ontem nós saímos com nossos amigos em comum. Estávamos fazendo um churrasco. Mais tarde ficamos sem petiscos. Então os outros 2 foram ao supermercado. Ficamos sozinhos no quintal, conversando e etc. Percebi que ela continuava olhando para os meus lábios. Então pensei comigo mesmo, ela quer me beijar. Como ela não parou de olhar, achei que era óbvio. Desta vez eu não iria perder a dica. Eu me inclinei para dar um beijo nela. Quero dizer, ela meio que retribuiu, mas depois ficou um silêncio absoluto. Graças a Deus os outros 2 chegaram alguns minutos depois. O resto da noite foi super estranho entre nós. Mais tarde, quando ela foi embora, contei aos outros 2 amigos que a beijei porque ela continuava olhando para os meus lábios. Eles começaram a rir dizendo: "Claro que ela está olhando para os seus lábios. Ela está lendo os seus lábios." Caramba, eu totalmente esqueci que pessoas surdas também usam leitura labial para se comunicar, e como ela nunca tinha feito isso antes eu não levei isso em consideração. Definitivamente, este será um dos momentos que me farão ficar acordado à noite e sentir vergonha. Além disso, provavelmente estraguei a amizade. Atualização. Ok pessoal, enviei uma mensagem para ela perguntando se ela quer vir. Ela disse que estará aqui em 1 hora. Estou nervoso. Estou tentando convencer meu colega de quarto a dar uma longa caminhada. Atualização 2. Desculpe por terem que esperar tanto. Ela acabou de sair há 5 minutos. Eu não disse a ela antes que queria falar sobre o beijo. Então foi um pouco estranho abordar o assunto. Não posso entrar em detalhes agora, mas disse a ela que não tinha a intenção de deixá-la desconfortável e que interpretei mal os sinais. Nós rimos bastante. Depois perguntei se ela estaria disposta a tentar algo se estivesse interessada. O problema é que ela vai se mudar para Munique, na Alemanha, em alguns meses e ela me disse que apesar de gostar de mim, não planejava ter um interesse romântico porque não quer se apegar demais devido à sua mudança. Ela admitiu que gosta muito de mim e gostaria de tentar apesar das circunstâncias, mas apenas sob a condição de que eu esteja falando sério, já que ela não quer algo casual. Vamos sair na terça-feira e veremos se dá certo entre nós. Próximo relato. Hoje eu errei feio por não ter feito cocô por 1 mês. Quando eu tinha 14 anos tive uma grande briga com minha mãe e ela me mandou morar com minha tia e tio. Foi um evento extremamente estressante, e combinado com a minha timidez inata de fazer cocô em qualquer lugar que não fosse em casa. Inicialmente não percebi que não estava evacuando. Depois de cerca de 2 semanas comecei a me sentir péssimo e tentei fazer cocô, mas sem sucesso. Acredito que o acúmulo foi tanto que causou impactação fecal. Para piorar, minha tia e tio tinham hábitos estranhos em relação ao banheiro. Parte disso devido ao fato de terem apenas um banheiro numa casa com 5 pessoas. E 2 vezes enquanto eu tentava forçar a evacuação bateram na porta perguntando por que eu estava demorando tanto, o que só fez piorar a situação. Eu não contei a ninguém, parte por vergonha e parte por medo de levar uma bronca. Eles eram rigorosos e eu levava bronca por coisas aleatórias. Passaram-se mais 2 semanas desconfortáveis até que um dia, exatamente 1 mês após eu ter chegado lá e da última vez que eu tinha ido ao banheiro, eu fui mandado para fora para recolher algumas folhas e eu estava em agonia total. Voltei para dentro e contei à minha tia o que estava acontecendo. Ela, graças a Deus, foi muito compreensiva, apesar de incrédula por eu ter esperado tanto tempo para contar a ela. E me disse que ela teve problemas de evacuação a vida toda. Ela saiu e comprou laxantes, supositórios e um enema de flotação para mim e me mostrou como usar. Nesse ponto eu estava com tanta dor, suando em bicas e implorando por alívio. Os remédios mal ajudaram, mas depois de 1 hora mais ou menos, eu subi no vaso sanitário e tentei fazer as coisas acontecerem. Coloquei as 2 mãos nas paredes e forcei com todas as minhas forças, joelhos até o queixo fazendo força com toda a minha vontade. Desde então já tive um filho e posso dizer que forcei mais durante essa evacuação do que quando
quando dei à luz. Doía demais e senti que estava usando todos os músculos do meu corpo para expelir aquela fera. Depois de 10 minutos terríveis ainda sem sucesso, comecei a ponderar se deveria pedir para ir ao hospital. Mas a ideia de um médico tendo que retirar era demais para suportar. Então continuei tentando. Depois de 15 a 20 minutos agonizantes, grunhindo, forçando, se contorcendo e implorando para o meu ânus cooperar. Finalmente ouvi meu primeiro plop pesado. Graças a Deus, eu chorei de dor, choque e alívio. O primeiro metro mais ou menos de cocô não foi muito mais fácil. Era duro e seco. Eu tive que torcer e fazer força por um tempo. Mas depois disso ficou um pouco mais fácil. Cerca de 30 minutos depois me levantei e olhei para a privada. Você já fez cocô tão grande, tão completo que preencheu completamente a borda do vaso sanitário, subindo pela metade do vaso acima da água em grossos rolos marrom e preto. Eu nunca e quero dizer nunca vi um monte de fezes humanas como aquele e espero nunca ver novamente. Eu diria que era cerca de 3 a 4 kg de cocô, do tamanho de um grande bolo de aniversário redondo. Eu dei descarga 2 vezes, usei o desentupidor e voltei ao banheiro para a rodada 2. Continuou saindo. Essa parte foi significativamente mais fácil, apesar do fato de que meu amigo de trás havia se rasgado um pouco no processo da rodada 1. A rodada 2 foi cerca de 3/4 do tamanho da rodada 1. Finalmente a enxurrada parou e eu me limpei cuidadosamente. Dei descarga, limpei o vaso sanitário e saí do banheiro uma pessoa mudada. Doeu por dentro por alguns dias depois, mas meu Deus, o alívio foi incrível. Nunca vou esquecer aquele dia enquanto eu viver. Próximo relato. Cometi uma gafe ao interpretar mal o gesto do CEO em uma entrevista de emprego e entrelaçar o braço com ele como se fossemos melhores amigos para sempre. Contexto: isso aconteceu ontem. A lembrança ainda me faz estremecer e chorar. Eu tinha uma entrevista de emprego com um CEO pessoalmente. Eu estava super nervosa como sempre, talvez até mais do que o usual porque eu realmente queria esse emprego. Tentei me acalmar, mas quando o entrevistador apareceu eu podia literalmente sentir meu coração batendo na garganta. Ele, um homem por volta dos 50 anos, desceu as escadas em minha direção com seu belo terno, mas parou no meio do caminho. Imaginei que a entrevista seria no andar de cima, então levantei para encontrá-lo, e quando eu estava subindo as escadas em direção a ele, ele levantou o braço e esticou o cotovelo, e meu cérebro apenas meio que entrou em erro. Suponho que isso poderia significar apenas duas coisas. Poderia ter significado: por favor, segure meu braço, minha senhora, para que eu possa te conduzir à sala como se estivéssemos passeando juntos na orla. Ou B: por favor, me dê um cumprimento com o cotovelo já que não podemos apertar as mãos. O que realmente não é um gesto incomum de todo na Holanda. Então o que eu fiz? Sim, eu optei pela primeira opção e ansiosamente entrelacei meu braço com o deste estranho que eu nunca tinha visto antes na minha vida, como se estivesse dizendo: sim, bom senhor, vamos dar esse passeio. E então ficamos lá, de braços dados no meio da escada olhando um para o outro com vergonha. Eu queria que a terra me engolisse. Eu simplesmente não sabia o que fazer em seguida e acho que ele não tinha entendido completamente o que havia acontecido. Então nenhum de nós se moveu. Quando ele finalmente retomou seus sentidos ele disse: queria te cumprimentar com o cotovelo? Após o que eu rapidamente coloquei a maior distância possível entre nós e murmurei: certo, sim, isso faz muito mais sentido. E então tivemos a entrevista. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.